Você vai ser quando você crescer. E aí a gente vê a profundidade que tem nessa estrofe da canção. Porque são crianças como eu sou, como eu fui. Tem minhas dores, tem minha história. E a gente está falando só desta existência, esquecendo todas as existências anteriores dessas pessoas. Então a gente fica ali dizendo, mas você não me ama, porque você não me demonstra fé, porque você não me dá um beijo, porque você não me dá uma boa noite, você é muito rude. E aí a gente nunca talvez sentou e disse, você já escutou eu te amo, pai? Do seu pai, da sua mãe? Você já recebeu um beijo do seu pai e de sua mãe? Você recebeu um abraço do seu pai e de sua mãe? Como foi sua história de afeto? Como foi sua história de vida? Né? Que às vezes eu reclamo que você não faz isso por mim. E talvez é aquela maneira que ele consegue expressar o seu amor, mas tem amor ali. Possa ser de uma maneira um pouco torta, ou talvez uma maneira que eu fique indagando. Eu estou agora terminando um curso de psicologia, e aí a gente já está com os atendimentos clínicos no estágio, né? E eu atendo uma pré-adolescente que fala muito isso. Ela diz assim, minha mãe não me ama, minha mãe não gosta de mim. E aí eu percebo nas entrelinhas das falas dela o quanto a mãe ama ela e quanto ela ama a mãe, né? Mas é aquilo que ela recebe daquela mãe de forma muito direta, que talvez não é a maneira como ela gostaria de ser amada, né? E aí a gente vai buscando as histórias. Mas como é a sua relação, a relação da sua mãe com sua avó? Né? Como foi que sua mãe foi construída? Como é esse afeto? Eu não estou usando isso como justificativa, mas eu estou usando isso como entendimento das pessoas que nós estamos. Então, muitas das vezes a gente encontra nesse caminho aí pessoas que, por exemplo, não conseguem nos dar o afeto como nós desejaríamos. Eu conto isso muito em relação à minha própria vida, né? Permita utilizar um pouco aqui da minha própria história para ilustrar um pouco disso, porque eu tive uma história com minha mãe, eu tenho uma história com minha mãe, para minha mãe é muito afeto, né? A gente vive uma história de muito afeto, com meu pai também. E aí, às vezes, eu vou para as palestras e meu pai me acompanha muito nas palestras, né? Geralmente, principalmente quando a gente viaja, ele vai comigo. E aí eu vou contar as minhas histórias vez ou outra, e minha mãe está muito presente nas minhas histórias. E meu pai foi ciúme, né? Porque ele diz, eu vou para as suas palestras e você só conta a história de sua mãe, né? E aí, quando ele chega em casa, ele vai dizer, olha, seu filho, eu vou para as palestras com ele e ele só vai contar a história com você. Aí ela diz, porque quem criou ele fui eu, não foi você, você vivia trabalhando fora de casa, começa uma briga, a gente calma, né? Mas aí eu disse a ele, olha, eu vou contar uma história do senhor também, para o senhor não ficar com ciúme. E aí conto essa história também para que a gente observe como é a forma, muitas vezes, de amar dos nossos pais. E digo isso para que a gente não leve, talvez, ou que a gente utilize isso também para a gente pegar muito maneiro conosco nas nossas relações com os nossos filhos, porque a gente às vezes se cobra muito também nas nossas relações como pai ou como mãe. E aí, eu lembro quando eu tinha mais ou menos 12 a 13 anos de idade, eu estudava em João Pessoa e minha mãe, ela ia muito no meu colégio, muito. Mas ela ia, eu dizia até na época que ela ia mais do que eu na escola, mas ela não era chamada na escola, ela ia por livre e espontânea vontade. E eu nunca fui um excelente aluno, mas também nunca fui um aluno ruim, eu era um aluno mediano, passava por média, não saía de sala, enfim, eu não dava muito trabalho não, mas minha mãe era extremamente desconfiada. E da minha casa para o trabalho dela, passava pela minha escola. Então ela sempre dava uma paradinha na escola, entrava, falava com o coordenador e ia embora. Nem falava comigo, né? Mas eu a via muitas vezes pela janela passando. E aí meus colegas todos já conheciam minha mãe, né? Quando ela passava, no meio da aula, assim, eu falei, cara, tua mãe ali passando. Eu digo, de novo, mais uma vez ela está aí. E certa vez, quando terminou a aula, né, no intervalo, o meu coordenador tocou para o intervalo, eu ia passando na coordenação, meu coordenador me chamou e disse, Thales, vem aqui. Aí eu cheguei lá, entrei na sala dele, ele disse, tu sabe quem veio aqui? Eu disse, eu vi. Foi manhã, não foi? Aí ele disse, foi. Aí ele começou a rir, ele disse, tu sabe o que foi que ela disse? Aí eu disse, não, mas eu imagino, né? Aí ele disse, senta aí. Aí eu sentei, disse,
ela disse que era necessário, queria que mudasse tudo de lugar, porque senão tu ia influenciar um menino tudinho para o caminho ruim, e a sala ia ser um desastre, e a culpada era tu. Então tinha que mudar todo lugar, eu vou ter que mudar todo lugar por conta disso. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia que eu era desse jeito não, né? E minha relação de afeto muito próxima com minha mãe, eu disse, mas minha mãe pensa isso de mim. E aí fiquei pensando naquilo, conversei com ela, disse, isso mesmo, tem que mudar o seu lugar, porque você vai influenciar aquele menino, eu lhe conheço, não sei o quê. E aí eu cresci, né, um pouco com isso. Aí, quando eu estava um pouco já entrando na fase adulta, eu fui para psicólogo, entrei na terapia, e aí certa vez conversando com ele, falei sobre esse fato, ele disse, Thales, então aí tem algumas coisas que se explicam, né, diante de sua mãe, falar isso para o coordenador, tal, como você recebeu, sentiu isso. Aí eu cheguei em casa, assim, me sentindo, né? Mãe, descobri. Aí ela disse, descobriu o quê? Situações dos meus problemas aí, foi tudo culpa da senhora, porque a senhora fez aquilo comigo. E aí ela disse assim, mas porque mãe, né, mãe é culpada de tudo, tudo sobra para mãe. Aí eu dizendo, mas a senhora está errada mesmo, e fui levando aquilo, até que em algumas sessões pela frente, o terapeuta disse, e agora? Eu disse, não, e agora, né, minha mãe fez isso comigo, e fiquei naquele papel de vítima ali. Até que ele disse, não, mas aí o que você vai fazer com isso? Tá hora de andar, tem hora de sair, compreender o que foi que sua mãe fez, ressignificar isso, entender o porquê ela fez aquilo. E aí, nesse processo, eu descobri o amor da minha mãe nesta atitude dela, né? Porque talvez se ela chegasse lá na coordenação e dissesse assim, olha, aqueles meninos tudinho estão influenciando o meu filho. Então, tire aqueles meninos de perto do meu filho. Possivelmente a escola não ia nem dar a trela, ia dizer, uma mãe super protetora que chega para dizer que o bichinho do seu filho vai ser prejudicado por aqueles outros. E aí ela usou a psicologia inversa, a psicologia meio um pouco torta, mas inversa. Não, é ele. Então, o que é que vocês vão fazer? Senão ele vai prejudicar toda a sala. Então, utilizou dessa forma para poder me proteger, para poder me colocar numa situação melhor, para que eu conseguisse estudar melhor, prestar atenção melhor. Então, a gente